o caso aqui, a pergunta é como resolver a questão do suspiro, como resolver a questão do excesso de água, da sobra de água, do desperdício de água. Então, estamos vendo aqui uma figura com uma caixa de água, que é todo equipamento de aquecimento solar precisa de um abastecimento de água. Essa caixa de água aqui que está como exemplo, onde ela vai abastecer o boiler, o reservatório de água. Ela vai entrar aqui na parte de baixo do boiler, a água vai entrar e vai aquecer aqui, vai circular e vai ter aqui o processo de aquecimento, e nós temos aqui um suspiro, como a gente vê nessa figura. E o que é que nós fizemos aqui nessa situação? Um desvio hidráulico, né? Então, se a gente não tem como resolver a questão do suspiro, nós podemos tirar esse suspiro, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter um desvio hidráulico para poder jogar essa água em algum local. E esse local aí vai ser uma caixa de água, por exemplo, a própria caixa d'água que está abastecendo o aquecedor solar. Essa água ela vai subir, né, à medida que ela vai fervendo, ela vai às vezes evaporar aqui um pouco, ela vai subir a pressão, mas ela vai ser canalizada por meio de desvio hidráulico para a caixa de água aqui que você está vendo aqui. Então é um exemplo bem clássico e prático para poder resolver esse problema da questão do desperdício de água. E aí você me pergunta, mas Sávio, e essa caixa de água aí, ela não vai encher e derramar do mesmo jeito, né? Então a gente vai ter alguns casos aqui. Antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre outro modelo, que é o modelo acoplado, em que o coletor solar está direto ao reservatório. Nós estamos vendo aqui um tubo, que é um coletor solar, né? E nós temos o suspiro também nesse caso, e nós fizemos o exemplo do desvio hidráulico para a caixa de água, no caso, tanto do suspiro quanto do ladrão, que a gente chama de extravasor, né? Ladrão é onde que tem o excesso de água, do tanque auxiliar. Esse tanque auxiliar aqui, ele serve como caixa de água também, ele é uma caixa de água com boia, né? Quando ao local onde essa caixa de água ela não está mais alta, preparada o suficiente, aí se utiliza esse tanque auxiliar, né? Então, esse tanque auxiliar também vai ter um ladrão. Esse ladrão de água, quando às vezes a água ferve também, pode ser que a água vaze também nesse local, quando ela aumenta muito de volume, ela vai escolher o local mais baixo para poder ter esse vazamento, né? Essa sobra de água. Então, ou ela vai vazar pelo suspiro, ou vai vazar pelo ladrão do tanque auxiliar, no caso aqui, tá? E nesse caso aqui nós colocamos também um desvio hidráulico, no exemplo aqui, do tanque auxiliar para a caixa de água, tá? Então ela está vindo aqui, passando aqui e entrando para a caixa de água, tá? Então, o que eu fiz questionamento na outra questão e se a caixa de água encher aqui de água, já que ela está fervendo e está saindo para cá? Então, e se essa caixa d'água encher? Aí nós temos aqui uma situação para te mostrar, que é a lâmina da caixa de água. O que é essa lâmina da caixa de água? É onde você está vendo aqui, essa água é onde está o nível onde que a boia ela fechou, ela desacionou. Como é que funciona essa boia aqui? Ó? Essa boia funciona da seguinte forma: você tem a água da rua que entra aqui, nessa parte aqui onde você está vendo aqui, que é um registro. Ela vai entrar, ela vai encher a caixa de água. À medida que a boia está mais baixa, ela está acionada aqui, essa boia. À medida que a água da rua, à medida que a caixa de água ela enche, ela vai completar o seu nível. A gente está vendo aqui um nível aqui dessa boia, aqui próximo desse extravasor que a gente chama de ladrão aqui da caixa de água também. Neste caso aqui, por exemplo, quase não tem nível algum para jogar mais água aqui. Se jogar mais água aqui nessa caixa de água, ela vai começar a vazar nesse ladrão aqui, tá? Então, esse ladrão serve exatamente para problemas que tenha dado aqui na boia, e aí vai ter que vazar e canalizar e direcionar para algum local, né? Vamos voltar aqui a essa figura. Neste caso aqui, a gente viu que essa caixa de água tem um espaço entre o ladrão. A gente não está vendo o ladrão aqui, né? Mas a gente vê que tem uma distância, uma diferença da lâmina de água em relação à parte mais alta aqui da boia, né? Normalmente os ladrões ficam no nível mais ou menos dessa entrada de água da boia, tá? Então, você tem ainda um nível de água que
pode cair aqui e essa caixa de água ainda encher tranquilamente, tá? Então, o ideal para você aqui, para você ter um certo aproveitamento de água, já que o suspiro vaza água, vai ter que jogar para algum lugar, você pode jogar para essa caixa de água. Essa água que vem do aquecedor, ela vai caindo aqui, mas como tem essa reserva de água aqui, ela vai encher e não vai ter não vai vazar a água, porque não é uma quantidade de água tão significativa. Aí às vezes você me pergunta, Sávio, e se essa água vir muito quente, ela não vai ter problema nessa caixa de água? Não, porque o volume é pouco significativo, o volume da caixa d'água é muito grande, então isso não é uma coisa que vai te atrapalhar, que vai fazer ter um problema nessa caixa de água, tá?